Turma, professor Leonardo Lossol, estou gravando esse vídeo para os estudantes do Instituto Federal Goiano, retomando as nossas aulas remotas, ainda nesse contexto grave de pandemia. Fique em casa se possível, e estamos em agosto, retomando os nossos temas, as nossas reflexões. Nós já falamos um pouco sobre colonização da América Espanhola, relações entre passado e presente no que tange colonização e colonialidade de poder, a colonização brasileira. Sempre que o tema é esse, para além de fins de vestibular, é muito interessante para compreender mais sobre a formação da sociedade brasileira, sobre as relações com os desafios e as condições que nós vivemos atualmente no Brasil. Então, quando o tema é colonização brasileira, pessoal, há alguns pilares importantes, como pensar na relação entre indígenas e portugueses, esse processo que vai ser chamado de modernidade, o que decorre disso, sobre a sociedade açucareira e suas relações, a administração colonial, a questão da escravidão, falando sobre, né, essa relação escravidão, movimento negro, racismo no Brasil. Lembrar da atividade dos jesuítas, dos bandeirantes, enfim, são temas muito estruturais, aí, principalmente do século XVI, século XVII. Pessoal, na medida em que essa cultura da atividade açucareira vai entrando um pouco em decadência, é a mineração que entra em evidência. No finalzinho do século XVII, 1693, o ouro vai ser descoberto ali nas Minas Gerais, também nesse ritmo de atividades das bandeiras, dos bandeirantes, e é no século XVIII que vai haver seu grande impacto. O ouro de aluvião, encontrado principalmente na superfície de margens, de córregos e barrancos, e essa atividade vai ser muito intensa, principalmente na primeira metade do século XVIII, 1700, 1750, tá? Principalmente esse é o auge. E aí isso muda demais o panorama, a configuração da colonização no Brasil. Há um deslocamento, digamos, do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul em razão da atividade mineradora. Há uma interiorização do Brasil, nas Minas Gerais, o nosso Goiás, Mato Grosso. Então, há toda uma ocupação voltada, né, começando a se estruturar, voltada para esse fim extrativista da mineração. E junto com isso, uma série de outras atividades econômicas. Há uma diversificação econômica junto com a mineração. É o incremento da pecuária, né, fundamental na alimentação, no transporte de mercadorias, de pessoas. Isso colabora com a integração territorial brasileira, a atividade do tabaco, do algodão, feijão, milho, cultura indígena, gastronômica, né, se fundindo com a cultura europeia e africana, a miscigenação, tudo isso está em evidência no século XVIII. Cada vez mais um mercado interno mais consistente, tomando forma, a agricultura familiar, tá? Novas relações sociais, urbanização, cultura popular, tá? Tudo isso em evidência, subsidiando ali a atividade da mineração principalmente, tá? E aí, pessoal, é importante pensar sobre isso. É um grande impacto no modelo da sociedade brasileira até então. O crescimento demográfico é muito grande. A população que no final do século XVII estima-se que havia 300 mil pessoas no Brasil, no final do século XVIII, por volta do ano de 1800, vão ser 3 milhões de pessoas, tá? Então, durante o século XVIII, a mineração é a principal atividade econômica que está sendo explorada, tá? É assim que Goiás vai tomando forma, né? Mas não esquecendo que toda essa região já era ocupada há alguns milhares de anos por diversos povos indígenas. Então, várias cidades vão se formar aqui na região,
a Vila Boa de Goiás, Pilar de Goiás, Meia Ponte, tá? Então, logo a pecuária também. Então, é importante também relacionar Goiás inserido nesse processo colonial brasileiro no século XVIII. Lembra da atividade, né, do Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, né, para os índios do Diabo Velho, dado processos de violência que existiram. Hoje, esse debate sobre estátuas e como lidar com as memórias também está em evidência, é um tema muito importante. Então, pessoal, é um Brasil, um novo panorama se formando a partir da mineração no século XVIII, tá? E aí a administração portuguesa, claro, vai encontrar meios de taxar essa atividade, de lucrar. Entra em cena muito importante as reformas de Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro de Portugal por volta de 1750 a 1777, as reformas pombalinas, atenção a isso, tá? Expulsando os jesuítas para conter a influência da igreja, realizando reformas de cunho educacional no país, tá? É muito importante atentar para isso também. Então, inclusive a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, atendendo esse novo momento da mineração no centro-sul do Brasil, há de se pensar em tudo isso. E em termos de impostos, entre vários, muita importância para o quinto, né? A cobrança de 20%, logo o ouro em pó vai ser proibido de circular. Havia de passar pelas casas de fundição para que fosse cobrado os 20%, ou o quinto, que por insatisfação vai gerar aquela especulação sobre o quinto dos infernos. A derrama, tá? A captação cobrado por cada quantidade de escravos, enfim, há toda uma série de mecanismos para explorar essa atividade mineradora. Inclusive isso vai ajudar Portugal a saldar dívidas com a Inglaterra, tá? Então esse panorama que torna mais dinâmica a sociedade brasileira, vai urbanizando, crescendo, interiorizando, formando um mercado interno, a cultura popular, essa integração, tudo isso é muito importante, tá? Em termos de século XVIII, em termos de pensar a mineração na história brasileira, tá bom? E também relacionar atualmente, né, com os processos de mineração, os processos de garimpo, os processos de desordenado de ocupação, de exploração, relacionar esses processos. Gente, é isso que é importante, porque em termos de vestibular, em termos práticos, vocês serão interrogados são para essas correlações, tá? Entre passado e presente, principalmente. Então, atenção para esses pontos em relação à mineração. E aos poucos, né, é importante também dizer que esse Brasil vai crescendo, os movimentos sociais e revoltas sociais no século XVIII também são muito importantes. Tem isso lá no material, revolta do Filipe dos Santos, Guerra dos Mascates, Emboabas, Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, tá? Essa parte, inclusive, vou deixar para vocês pesquisarem um pouco mais. Então, muita atenção no século XVIII. E na entrada do século XIX, né? Nesse início do século XIX, o Brasil, então, muito marcado ainda por suas características estruturais, a escravidão, o latifúndio, né? Uma sociedade que ocupa principalmente determinadas regiões mais litorâneas, apesar que nessa época Minas Gerais vai ser o lugar mais populoso, com cerca de 600 mil pessoas, depois o Rio de Janeiro, Recife, tá? Salvador, as principais cidades do Brasil nesse momento. São Paulo ainda muito ligado pela cultura indígena, pelo garimpo, os bandeirantes, tá? Dali partiam principalmente essas atividades dos bandeirantes. Então, na medida que o século XIX vai chegando, essas questões estruturais ainda são mantidas, tá? E há um episódio muito relevante para pensar no Brasil desse momento, que é a chegada da família real em 1808, em janeiro de 1808, que veio depois de quase 2 meses atravessando o Atlântico,
fugindo de tropas de Napoleão Bonaparte, que havia decretado o famoso bloqueio continental 2 anos antes, querendo impedir que outras nações comercializassem com a Inglaterra. Portugal, diante das condições que tinha com a Inglaterra, comercializa. E a corte, né, a divergência entre números, mas cerca de 10 mil portugueses na corte real migram para o Brasil escoltados pela esquadra inglesa. Isso, inclusive, vai favorecer muito as relações comerciais entre Inglaterra e Brasil, tá bom? Então, a família real vem. Sobre a viagem, também há muitas crônicas sobre essas viagens, marcadas pela insalubridade, né? Estamos em contexto de pandemia, então atenção para tudo que tem relação com isso. A insalubridade, surtos de piolho, infestação de parasitas, sabe? Houve acidente com parte da esquadra no trajeto até o Brasil. A falta de água, inclusive por conta da água apodrecer com muita facilidade, por fungos, bactérias. Era muito comum que se tomasse muito vinho até para suportar essas jornadas, tá? Há muitas crônicas sobre isso, isso é muito explorado às vezes na literatura, nos filmes, assim como uma família real, tá? Dom João VI, Carlota Joaquina, com sua esposa espanhola, com quem eles se casaram à força, há inclusive o filme Carlota Joaquina, né? Muitas especulações sobre a rainha que foi considerada louca, Maria, o filho do Dom Pedro, né, o futuro Dom Pedro. Então, é sobre essa família real, seus atos, certas caricaturas, tá? Tudo isso está muito presente. Pensar e problematizar quando e como que essas leituras do século XIX foram produzidas na história recente brasileira também é muito interessante para entender o Brasil, tá? Então, muita atenção para a chegada da família real, tá? Como eu falei, vai chegar um dos marcos importantes dessa chegada, é o Tratado de Abertura de Portos com as Nações Amigas, e isso vai render à Inglaterra um imposto de 15% sobre mercadorias que vinham para o Brasil, enquanto Portugal pagava 16% e outras nações 24%, tá? Então, a chegada, pessoal, ela é muito impactante, tá? Para o Rio de Janeiro e para o Brasil. 1808 veja, a independência será em 1822. No livro do Laurentino Gomes, tem uma passagem interessante sobre isso. Aqui tem um livro, justamente 1808, em que ele vai comentar: a chegada da família real produziu uma revolução no Rio de Janeiro. O saneamento, a saúde, a arquitetura, a cultura, as artes, os costumes, tudo mudou para melhor, pelo menos para a elite branca que frequentava a corte. Entre 1808 e 1822, data da independência, a área da cidade triplicou com a criação de novos bairros e freguesias. A população cresceu 30% nesse período, mas o número de escravos triplicou, de 12 mil para mais de 36 mil. O tráfico de animais e carruagens ficou tão intenso que foi preciso criar leis para regulamentos e para discipliná-los. Então vejam vocês o impacto no Rio de Janeiro. Ele chega a usar o termo revolucionou o Rio de Janeiro, claro, querendo chamar a atenção para as profundas mudanças. Os Correios vão ser fundados, o Banco do Brasil, Jardim Botânico no Rio, a Academia da Aeronáutica, da Marinha, enfim, uma série, a Biblioteca Real, que é monumental, depois no futuro o Teatro Municipal, e tantas construções, edificações, tá, vão se erguer no Rio de Janeiro. A imprensa vai surgir, a Gazeta do Rio, o primeiro jornal. Então, pessoal, tudo isso é muito significativo, tá, para entender esse Brasil que está se formando aí no século XIX. Lembrando, ainda conservando aquelas características estruturais, né? O Brasil como uma joia extrativista, um termo que o Laurentino Gomes vai utilizar, tá? Enfim, há uma farta produção, boa parte disponível na internet sobre esse período, sobre como que isso foi refletido na literatura, no cinema, nas novelas,
vale a pena dar uma olhada sobre isso, tá? Aí, pessoal, uma questão também importante de se pensar desse Brasil, desse momento, é como que a ilustração, a atividade, o letramento da população foi sempre muito reprimido, tá? Desde a época das capitanias, há uma primeira, então, abertura com a vinda da família real, tá? Enfim, há muitos impactos, há muito o que se pensar sobre isso. Outra importância muito grande é sobre a missão artística francesa, tá? Que vai uma série de artistas franceses que vão ser recrutados e vão vir para o Brasil. O mais destacado deles, Jean-Baptiste Debré, que tem uma série de fotos lá no material que eu disponibilizei para vocês, tá? Ele que pintou tantos elementos do cotidiano, da nobreza, dos escravos, retratou hábitos alimentares, costumes diversos, danças, comidas, enfim, boa parte, né, desse imaginário que nós temos sobre o Brasil desse período foi construído a partir das gravuras, né? Então tem importância muito grande para a etnografia social brasileira, a produção do Jean-Baptiste Debré e dessa missão francesa no Brasil, tá? Toda uma geração de pintores, arquitetos vão ser formados, tá? Vai haver uma resistência de artistas locais, né? Geralmente portugueses ou lusos que aqui estavam, e então a missão artística francesa, tá? A vinda da família real, tudo isso marca o início do século XIX e é algo muito importante para compreender esse Brasil moderno. O século XIX que começa com o Brasil colonial, né, tão ainda ancorado a essa trajetória colonial lá de começo que tem início a partir de 1500. Então, no século XIX, depois de 1800, ainda conservando essas características e coloniais, vamos nos tornar um império monarquista durante a maior parte do tempo, repleto de revoltas de cunhos separatistas nesse período, mas a unidade territorial preservada, e terminamos o século XIX como uma república. Então veja que trajetória, a importância do século XVIII, marcado pela mineração, uma diversificação econômica, tá? Um deslocamento sísmico social em certo contextos também vai ocorrer. Então o Brasil tomando outra característica no século XIX, tão marcado por essas experiências. Assim, o Brasil foi se formando, tá bom? Vamos retomar esse tema aí nos nossos próximos encontros ao vivo. Beleza? Falou? Então estuda, cidadão.